tua filha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aí com o Senhor pode dar glória a Deus? Aleluia. Como é bom estarmos aqui na presença do Senhor. E apesar de tantas adversidades, o Senhor tem nos proporcionado esse tempo de estarmos na presença dEle. Amém? Deus trouxe algo ao meu coração nessa manhã e eu quero estar compartilhando com a igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, Efésios 3, 13. É noite de derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. É noite não, né, irmãos? Manhã, que eu estou acostumada a pregar, mas é à noite, né? É manhã de nós nos derramarmos diante da presença do Todo-Poderoso. Efésios 3, 13. Está escrito assim a palavra do Senhor. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais confirmados com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e firmados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Amém. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Será que você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Amém. Pode tomar o seu lugar aplaudindo ao Senhor e glorificando o nome dEle. Aleluia. Deus é bom, o Senhor é maravilhoso, e é por causa dEle que não somos consumidos. Deus trouxe algo no meu coração nessa manhã, e Ele falou grandemente. O que nós temos colocado no altar de Deus? O que nós temos colocado na presença do Senhor? Que nessa manhã você não coloque só a metade da sua vida, a metade dos seus problemas. Que nessa manhã você coloque o seu coração por inteiro diante da presença do Senhor. Você entrega tudo, porque só vai descer do céu aquilo que nós colocarmos no altar. Se nós colocarmos tudo no altar, a plenitude de Deus vai descer sobre a nossa vida, e nós sairemos daqui nessa manhã transformados, renovados pelo Espírito Santo. Então eu quero convidar você nessa manhã a se entregar. Você já começou adorando na hora do louvor, e tem mais de Deus para a nossa vida. Precisamos nos liberar para essa entrega diante do Senhor. A palavra que Deus trouxe ao meu coração, Deus falou comigo sobre Paulo se colocando de joelhos diante do Senhor. Mas nós observamos vários outros homens na Bíblia, grandes homens de Deus, que se colocaram de joelhos diante do Senhor. E havia ali uma causa muito importante para que eles fizessem isso. Nós vemos aqui o profeta Elias, quando ele se coloca de joelhos diante do Senhor. Israel havia se envolvido em tanta idolatria, através do rei Acabe, de Jezebel. Israel novamente quebra a aliança com o Senhor e se envolve com tanta idolatria, começa a cultuar Baal, o Deus da chuva. E Deus levanta Elias, como que do nada surge Elias e encara Acabe e fala com ele com toda a autoridade de profeta, e fala com ele: olha, não vai haver chuva na terra, segundo a minha palavra. Não vai haver chuva, não vai haver prosperidade, não vai haver abundância, não vai haver
bênção da terra, porque não está sendo liberada do céu. Tudo que acontece aqui na terra, nós precisamos entender que precisa ser liberado do céu. E tudo que acontece na nossa vida aqui na terra depende do que nós colocamos diante do altar do Senhor. Israel coloca idolatria diante da face de Deus. E Deus libera esse juízo através da vida de Elias. E por 3 anos e meio não chove em Israel. A situação era de fome, era de escassez. Ele não tinha alimento para as pessoas, para os animais. Não havia alimento. E 3 anos e meio Deus não permite que Israel prospere. Muito pelo contrário, Israel geme ali por causa do pecado e da idolatria. Mas após Elias ter derrotado os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, e ter declarado no cume do Monte Carmelo que só o Senhor é Deus, e todo Israel entende naquele momento que só o Senhor é Deus, porque o Senhor consome o holocausto ali com fogo. A resposta de Deus é fogo. A uma oração de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, a resposta do céu é imediata. E Deus ali consome aquele holocausto, lambe aquelas águas naquele rego, e Israel não tem outra saída senão olhar para o Senhor e dizer: não há outro. Quem é Baal diante do Senhor? É o Senhor que é Deus que manda chuva, é o Senhor que é Deus que manda prosperidade. Toda bênção procede dele. Então Elias sobe ao cume do Monte Carmelo, e diz a palavra de Deus em 1 Reis 18, capítulo 42, que ele se inclina por terra. Após ter vencido os profetas de Baal, ele se inclina sobre a terra, e a Bíblia diz que ele coloca o seu rosto entre os joelhos. Elias ali estava com a boca no pó, como diz Jeremias lá em Lamentações. Ele coloca a boca no pó e busca a esperança de Deus para Israel. Mediante o coração de Israel ter se convertido ao Senhor, ele coloca os seus joelhos em terra e começa a orar e a pedir a Deus chuva. E você já sabe a história. Por 7 vezes o seu moço vai no alto e não vê nada no céu. O céu estava como que de bronze, mas Elias continua ali com a sua boca no pó, com o seu joelho dobrado, clamando: Senhor, olha para Israel. Israel se arrependeu, Israel se converteu, Israel entendeu. Manda chuva. A Bíblia não fala qual a oração de Elias, mas eu imagino pelo Espírito Santo. E quando o moço volta lá pela 7ª vez, havia uma pequena nuvem do tamanho da minha mão, do tamanho da nossa mão. E Deus envia abundante chuva, mediante ali o arrependimento de Israel, mediante ali a oração de Elias prostrado com o seu rosto em terra. Observa que para liberar o juízo, ele só disse: não vai haver chuva. Mas para a bênção vir, o processo é outro. Está entendendo? O processo é outro. O processo é boca no pó, é joelho no chão, é humilhação diante de Deus, é arrependimento, é clamor, é súplica. Vemos também um outro profeta que se coloca de joelho diante do Senhor. Novamente Israel quebra todos os princípios, e observa que a dor vem a partir da quebra dos princípios. O juízo vem a partir da quebra da aliança. Israel quebra todos os princípios novamente, porque Israel ele tinha uma dificuldade de se manter firme na aliança com o Senhor. E isso não é uma coisa só de Israel. Às vezes nós mesmos precisamos estar sempre ali nos dominando pelo Espírito Santo para permanecermos firmes na palavra e não nos desviar dela. Precisamos lutar todo dia contra a nossa carne e dizer: não, não,
Senhor. Nós precisamos entender isso. Não dê ouvido a outras vozes, mas Israel dava ouvido a outras vozes. Os povos que haviam em volta de Israel influenciavam Israel. Israel não confiava no Senhor a ponto de esperar o agir de Deus, e ele recorria aos deuses ali dos seus vizinhos, das nações pagãs que estavam à volta deles. No livro de Daniel, nós vamos ver que Israel se prostra diante de outros deuses, se volta novamente para a idolatria, se volta para a apostasia. Israel entra num declínio espiritual tão grande que Deus fala: chega, chega. Agora eu vou enviar um juízo ainda mais pesado. Israel vai ter que entender que a bênção e a maldição está condicionada à obediência. Não existe bênção sem obediência. Não existe bênção sem nós estarmos alinhados com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para a nossa vida. Israel quebra esses princípios e Deus permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tome todo Israel cativo, leve os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. Deus permite que Nabucodonosor leve cativos jovens de Judá para a Babilônia, para lhe servirem a Nabucodonosor. E aquele cativeiro, igreja, foi o cativeiro mais intenso que Israel viveu. 70 anos de cativeiro, uma vida inteira de cativeiro. Mas havia em Israel aqueles que não se dobravam diante dos deuses babilônicos. Havia em Israel aqueles que guardavam seu coração. E eu quero dizer nessa manhã que eu e você somos uns desses que não nos dobramos diante de deuses estranhos, que não nos curvamos diante da idolatria, que não entregamos o nosso coração a homem nenhum. Um desses era Daniel. E diz a Bíblia assim, que por inveja, por ganância, os príncipes babilônicos viam quanto Deus usava Daniel e se levantam contra ele para o matar. Planejam lançá-lo na cova dos leões. E diz a palavra de Deus assim, que quando Daniel fica sabendo disso, quando Daniel fica sabendo da sentença, o que ele faz, igreja? Corre para casa e esconde? Corre para casa e fica com medo, como alguns de nós? Corre para casa e fala: tem ameaça de morte lá fora, eu preciso me esconder. Não. Diz a palavra de Deus assim no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que quando Daniel fica sabendo disso, ele sobe para sua casa, ele larga tudo que ele está fazendo, como ele já fazia antes, e ele sobe para o segundo andar da sua casa, onde haviam as janelas. Daniel não se esconde, Daniel abre as janelas. E diz a palavra de Deus assim, que ele levanta as suas mãos na direção de Jerusalém, começa a clamar a Deus, começa a buscar o favor do Deus Todo-Poderoso. Observa que ele estava cativo. Israel estava cativo, mas o coração de Daniel, ele estava livre para adorar ao Senhor. Não tinha decreto de morte nenhum que podia impedir a adoração de Daniel. Ele se coloca de joelho dentro da sua casa, abre a janela e diz: eu não temo a morte, eu temo é o Deus poderoso, e começa a clamar a Deus. E assim ele fazia 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Para tudo, eu tenho que conversar com meu Deus. Para tudo, eu preciso me relacionar com Ele. Para tudo, eu tenho um elo de amizade com o meu Pai. E nada é mais importante do que isso. A palavra do Senhor, ela nos mostra esses grandes homens que se prostraram diante do Senhor, de joelhos. A causa de Daniel era um cativeiro de 70 anos, que já tinha sido liberado por Deus,
para se cumprir. E agora nós vemos aqui no livro de Lucas 22:41. O nosso Jesus, o nosso amado, diz a Bíblia no livro de Lucas 22:41. E eu vou ler para que nós venhamos entender. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, Jesus se põe de joelho e começa a orar, e dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. O problema do pecado, não havia outra solução senão o próprio Deus se esvaziar de si mesmo e se fazer homem e vir a essa terra sentir as nossas dores, as nossas angústias. E Jesus ali como homem, como eu e como você, Ele nos aponta o caminho, a direção que nós precisamos seguir. E qual é essa direção, pastora? É joelho dobrado, é humilhação diante de Deus. Jesus ali como homem, mas como Deus nos aponta: olha, quando as coisas estiverem difíceis, quando tudo estiver ruim à sua volta, quando você olhar para os homens e não ver solução neles, quando você olhar para um lado, para o outro e não ver recurso, tem um caminho que o Senhor Jesus nos aponta. Ele vai para a presença do Pai, se coloca de joelho ali diante do Pai. Ele sabia que a hora já era chegada. A hora já era chegada. Diz a Bíblia que o coração de Jesus entra numa agonia tão profunda, e essa agonia era o nosso pecado sobre ele. Elias orou, Daniel orou, vários outros profetas oraram e clamaram, mas precisava de um sacrifício definitivo, e Jesus ali é o sacrifício definitivo. Mas como um cordeiro, ele se prostra diante do Pai, se entregando ao Pai. Na sua agonia ele diz: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não é a minha vontade, é a sua. Contudo, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Será que podemos declarar isso na nossa vida? Senhor, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu preciso me dobrar diante da tua vontade, diante do teu querer. Meu coração deseja tantas coisas, mas a resposta final é o Senhor quem dá. Jesus se prostra ali no chão, e em agonia diz a palavra de Deus assim, que ele ora mais intensamente. A situação está apertando, igreja. Nós temos um caminho: orar mais intensamente, nos humilhar mais diante do Senhor, buscar mais a face dele ainda. Diz a Bíblia assim que em agonia ele ora mais intensamente, a ponto do seu suor se tornarem gotas de sangue. Ali o nosso Deus, o nosso amado, ele já começa a assumir a nossa culpa pelo nosso pecado, e o seu corpo já começa a sentir as dores, o peso do pecado de todos nós. Ele já começa a sentir as dores ali, e a Bíblia diz que o suor dele vai se tornando em gotas de sangue. Jesus ali se entrega e diz: Pai, é o Senhor, é a tua vontade. Eu vou me entregar por amor deles, por amor de mim, por amor de você. O Senhor Jesus ali se entrega. Ele diz: olha, eu vou porque eu quero chamá-los de filho. Eu quero ter esse relacionamento com eles. Não necessita mais de um sacerdote. Eu preciso rasgar o véu do templo, porque eu quero que os meus filhos entrem na minha presença e façam o que eu estou fazendo agora. Se prostrem diante de mim, para que a resposta venha do céu. O véu está rasgado, igreja. Nós podemos entrar. Jesus abriu esse caminho com dores, com agonia, com sangue, com entrega, com sacrifício.
nós podemos entrar. E há tantas pessoas que não entram. Há tantas pessoas que estão buscando por todos os lados, mas esquece que a direção é de joelho no chão, para que o céu comece a se movimentar a nosso favor. É só prostrado diante de Deus. Quando eu me prostro diante do Senhor, estou dizendo: Senhor, eu sou nada, eu sou pequeno, eu preciso me humilhar. O Senhor que é grande, o Senhor que é soberano, o Senhor é quem governa. Quando eu me prostro diante de Deus, eu estou dizendo não para a minha vontade, não para o que eu penso, mas sim para o querer do Senhor. É a entrega total ali. Temos essa liberdade em Deus, temos essa promessa em Deus. E lá no livro de 2 Crônicas, eu acho que é o versículo mais lindo desse tempo. Só que lê ele assim como algo tão superficial. 2 Crônicas 7:12 diz assim: 13. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos, o que nós temos visto no tempo de hoje, que consuma toda a terra, e eu enviar a peste, que nós estamos vivendo entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, aí que está o ponto. Além de humilhar, tem que converter, tem que mudar de rumo, tem que mudar de mente. Não é só por fora não, porque papai vê lá dentro. Não é vestir uma máscara e dizer eu sou santo, eu vou para o monte, eu jejuo a semana inteira, eu fico o dia inteiro sem comer. Não! É humilhar diante do Pai, mudar de atitude, mudar a mente. Não é aparecer para a igreja ou para os homens no Facebook, no Instagram, não. É no seu quarto, como Jesus ordenou, é dobrar o joelho, colocar a boca no pó e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre, eu preciso. Aí lemos esse versículo e falamos: que bênção. Mas precisamos mudar de atitude, senão essas bênçãos não virão sobre nós. Jesus diz, a palavra do Senhor diz assim: então, depois que eles se converterem, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar a terra. Mas depois do processo de conversão, depois da mudança de caráter, depois da mudança de atitude, depois da mudança de mente, aí ele vai sarar, aí ele vai ouvir, aí ele vai liberar o céu sobre a nossa vida, vai liberar o céu sobre a nossa nação. Mas precisa haver cura dentro, é dentro que precisa haver cura. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja grega, cheia de gentios como eu e você, que não tínhamos direito à salvação, mas a graça nos alcançou pela misericórdia. Nós não tínhamos um Deus poderoso, nós éramos como ovelhas sem pastores, mas o Senhor nos resgatou e nos chamou de filho, nos trouxe e nos uniu à videira verdadeira. Quando Paulo escreve essa carta que Paulo pregava ali em Efésios, uma igreja gentia, e Paulo estava preso em Roma nessa época. Na terceira viagem de Paulo, Paulo vai a primeira vez a Éfeso, e quando ele chega ali em Éfeso, ele se defronta com uma religiosidade tão intensa ali naquela cidade. Éfeso era uma cidade idólatra, que tinha um templo da deusa Diana, que era a deusa da caça e da lua, e eles se prostravam ali, faziam uma imagem da deusa Diana. Mas Paulo ali, ele prega o evangelho com grande poder de Deus ali, e os sinais de Deus acontecem a ponto de até os lenços e os aventais de Paulo curarem as pessoas enfermas e repreenderem os demônios. Deus faz grandes coisas ali em Éfeso, e levanta-se uma igreja ali. Mas após 10 anos, Paulo escreve essa carta, Paulo faz essa oração,
que nós lemos aqui no início. Após 10 anos, por causa das lutas, por causa das prisões de Paulo, porque não foi fácil para Paulo pregar para os gentios. Paulo tinha que enfrentar judeus, ele tinha que enfrentar a sociedade grega cheia de idolatria. E Paulo muitas vezes foi açoitado, foi preso, foi apedrejado. Em situações Paulo teve que se fingir até de morto para que realmente não morresse. Mas ele não parava de pregar o Evangelho. Prisões. Estevão já havia sido morto, Tiago também. Muitos dos discípulos já tinham sido presos e mortos. E a igreja de Éfeso cai numa situação de muita tristeza, de muito desânimo. Então Paulo, ele escreve essa carta e ele ora pela igreja de Éfeso. Ele busca o Senhor pela igreja de Éfeso. O propósito de Paulo aqui é encorajar a igreja de Éfeso a permanecer firme nas tribulações. E o nosso propósito aqui hoje é lembrar você de quem você é do Senhor, para que você não se abale com as coisas que estão acontecendo. A igreja de Éfeso aqui começa a se abalar, começa a se entristecer, começa a perder o foco, começa a perder a visão. E Paulo, preso em Roma, cheio do Espírito Santo, começa a liberar sobre a vida da igreja de Éfeso. Irmãos, há algo muito sério acontecendo. Os sinais da volta de Cristo estão claríssimos. Claríssimos. Vimos aí gafanhotos, pestes, terremotos, tudo se cumprindo. E qual é o propósito disso tudo? Despertar a noiva. Despertar a igreja. Acorda, igreja, acorda. Acorda, o noivo está voltando. Encha a sua lamparina de azeite e coloque a sua boca no pó e se humilhe diante do Senhor. Busca Ele para que você não seja pego desapercebido, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Que nessa manhã venhamos nos humilhar diante do Senhor e buscar a face do Deus vivo e nos arrepender e buscar do Senhor a direção, o posicionamento para esses dias. Eu quero convidar você nessa manhã a fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Elias fez, aquilo que Daniel fez, aquilo que Paulo fez aqui, a se colocar de joelho na presença do Senhor. Eu convido você a fazer isso. E a primeira coisa que nós vamos fazer, se você pode, se você não pode, fique assentado, mas ore ao Senhor. A primeira coisa que nós vamos fazer, eu convido os ministros para estar aqui comigo. A primeira coisa que nós vamos fazer é nos humilhar, nos arrepender diante do Pai. É buscar esse caminho de vida, é buscar esse caminho de cura. A cura está nele, a cura está nele. Nós precisamos trilhar o caminho que Jesus nos ensinou. Ali no Getsemane, o Senhor Jesus se prostra diante do Pai e Ele entrega tudo para Ele. Senhor, não é a minha vontade, é a sua, não é o meu querer, é o seu. Senhor, a minha vida não pertence a mim, mas a Ti. Começa a clamar ao Senhor. Pai, a Tua igreja nesse momento se prostra diante do Senhor. E nós nos humilhamos diante da Tua presença e nos arrependemos, ó Deus. Nos arrependemos de quantas vezes desobedecemos a Tua voz. Nos arrependemos, meu Deus, de quantas vezes nos deixamos levar pelas coisas desse mundo e nos esquecemos que esse mundo não é o nosso lugar, que estamos aqui de passagem. Nesta manhã, meu Deus, queremos derramar o nosso coração, nos quebrantar diante do Senhor em arrependimento, em humilhação. Perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor.
Yes, o nosso coração na tua presença.